Ética psicanalítica. Introdução. Em seu sentido mais abrangente, a ética significa o conjunto de valores e da moral que conduzem um indivíduo a tomar decisões, no que se refere principalmente às suas relações com o mundo. Não se pode estudar a ética de forma isolada, mas com foco no ambiente e nas relações humanas ali existentes. Na busca de facilitar o convívio em sociedade são criadas normas formais, que podem estar escritas, ou normas morais, que são simbólicas e se manifestam por comportamentos fortalecidos nas teias sociais ao longo dos anos. O objetivo das normas é o de se tentar prever, racionalizar e evitar que conflitos éticos ocorram. A ética do consenso é um conjunto de práticas exercidas pelo indivíduo com a consciência de sua inclusão social, em seus múltiplos papéis e funções, objetivando a sua realização pessoal. Para a ética do consenso, só há aperfeiçoamento quando surgem resultados proveitosos para si, com o mínimo de prejuízo para o outro, havendo o máximo de melhorias na vida alheia. A ética deve responder ao que é seu e ao que é do outro. Sendo assim, a ética do consenso estabelece solução para toda probabilidade de conflito de interesses. Isso não quer dizer que devemos nos nortear pela ideia do consenso absoluto, mas pela ideia do consenso da maioria, substituindo as éticas individualistas, prosperando assim os indivíduos e suas diversas éticas. A ética, portanto, é tema para todas as pessoas em qualquer idade, pois nos defrontamos a todo o momento com problemas gerados pelo egoísmo, pela insensibilidade e desrespeito ao outro. A ética, como meio para se chegar a um fim, vai nos ensinar a usar a nossa liberdade para realizar as nossas potencialidades como ser humano. Se o homem é uma flecha lançada ao vento e à ação, chegaremos onde nosso empenho e a nossa genética permitirem. A solidariedade ética que une os indivíduos numa relação recíproca de reconhecimento e consenso tem lugar na consciência moral social, que ocorre na dimensão interrelacional dos homens, em que um reconhece o outro como igual e assim passa a respeitá-lo. Muitos são os problemas a serem enfrentados pelo homem contemporâneo ao discutir a respeito da moral, o individualismo, o narcisismo hedonista, a recusa da razão dominadora, o relativismo moral. Uma das preocupações do ser humano ao se comportar moralmente é saber distinguir o bem do mal. O sujeito moral, ao se perguntar como deve agir em determinada situação, certamente se aproxima de questões teóricas e abstratas tais como: em que consiste o bem? Qual o fundamento da ação moral? Colocando tais questões, estaremos entrando no campo da ética, teoria que realiza reflexão crítica sobre a experiência dos bons costumes ou dos deveres, e que tem por fim discutir as noções e princípios que fundamentam a conduta moral. A palavra ética, nos dias atuais, quer dizer a ciência de fato que tem por objeto a conduta dos homens, a abstração feita dos juízos de apreciação que dirigem os seres nessa conduta. Com efeito, qualquer hipótese que se adote sobre a origem e a natureza dos princípios da moral. São certos que os juízos de valor que tratam da conduta são fatos cujas características cabem determinar e que o estudo da conduta não pode ser substituído pelo estudo direto destas, porque o comportamento dos homens nem sempre é conforme seus próprios juízos sobre o valor dos atos. Os modelos clássicos de moral nos dispõem de conceitos morais unívocos, porém o filósofo contemporâneo, Mark Johnson, discorda e questiona. Na perspectiva dele, os conceitos que utilizamos em situações morais são essencialmente vagos em comparação ao padrão de clareza e pureza de Kant. Na visão de Johnson, temos que estender os juízos morais através da imaginação, construção metafórica. Desse modo poderá nos colocar no lugar do outro, donde assim entenderíamos a relação moral. Johnson inicia por caracterizar o modelo da moralidade tradicional. A teoria popular da lei moral está ancorada em uma teoria psicológica da mente e da natureza humana. A teoria da lei moral é uma visão segundo a qual a moralidade consiste na subjunção de casos concretos e leis morais. Por outro lado, a teoria psicológica, pressuposta pela teoria da lei moral, reconhece a existência do mental e o caracteriza como composto de 4 faculdades: percepções, paixões, vontade e razão. As percepções recebem impressões e as transmitem à razão,
e as paixões. Estas são ativadas diretamente por percepções ou indiretamente pela memória ou por razões deduzidas das percepções. A vontade é capaz de tomar decisões livremente, e a faculdade da razão realiza cálculos. As paixões e a razão exercem força sobre a vontade, que por sua vez exerce força sobre o corpo e as ações. A vontade pode resistir à força exercida pela razão e, muitas vezes, à força exercida pelas paixões. As paixões e a razão exercem forças opostas. Assim, a teoria da lei moral assume a teoria psicológica e a dualidade entre o físico e o mental. Considera o problema moral como proveniente do fato das pessoas possuírem vontade livre e poderem ajudar ou prejudicar umas às outras. Reconhece leis morais universais capazes de prescrever as ações que devem ser realizadas e proibir outras ações. Assume a razão como guia privilegiado para a motivação moral. A crítica feita em relação a essa teoria é que nossa tradição moral deve ser vista apenas como uma entre outras, não havendo nela nada de absoluto, pois os conceitos que a definem são metafísicos. Tal teoria tende a ignorar ou negar o papel da imaginação nas nossas deliberações morais, possuindo um caráter necessariamente negativo e restritivo. A teoria da lei moral, na tradição filosófica, coloca como ideia central o ser humano possuindo uma razão universal, capaz de reconhecer um sistema de princípios morais que nos diga como agir. Assume a dualidade entre o racional e o corporal, conferindo privilégio à nossa natureza enquanto seres racionais. Um exemplo desse tipo de teoria é a ética racional kantiana, onde o fundamento da moralidade não é mais a razão divina, mas a razão universal. Aceita como correta a descrição feita pela teoria da lei moral e, por seguinte, que se apliquem a todos os seres humanos as concepções de agente moral, dever, vontade, razão e liberdade por ela pressupostas. Johnson formula sua tese com mais requinte. Afirma que não são os conceitos que se alteram, são os conceitos legais e morais que se modificam, pois o conceito não muda, mas sim a interpretação. Por exemplo, chamar alguém de gordo hoje é um dano moral, porém antes isso era considerado apenas uma característica do sujeito. O princípio de utilidade, segundo o qual uma regra ou ato é correto na medida em que maximiza o bem dos seres humanos, ignora elementos como justiça e merecimento, considerando as ações e normas em termos de ganhos e perdas para a sociedade. O raciocínio moral aqui é reduzido a uma aritmética moral, ou seja, a atos que regulam o grau de utilidade de um bem, de uma situação ou de um ato, considerando sempre como objetivamente quantificáveis. A crítica de Johnson é que, para ele, o utilitarismo perde de vista o complexo caráter do raciocínio humano. Em busca de uma pretensa objetividade científica, o utilitarismo termina por se revelar também uma ética absolutista, pois admite a possibilidade de um completo conhecimento de certos fins que são considerados fixos e dados previamente a qualquer deliberação moral. Esse modelo deve ser superado, pois nosso esforço como agentes morais não podem se resumir à descoberta de princípios objetivos, uma vez que existem conflitos de valores morais diversos. É certo que existem valores morais diversos, contudo, de acordo com Johnson, no mundo não existem escolhas, pois temos o limite social, cultural e etc. Nós somos inseridos no mundo e este, sendo social, já é formado, situado. Sendo assim, tem sentido afirmarmos que o eu pode deliberar totalmente? A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta individual e social. É um produto histórico-cultural e, como tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou proibido para cada cultura e sociedade. A ética ilumina a consciência humana, sustenta e dirige as ações do homem, norteando a conduta individual e social. É um produto histórico-cultural e, como tal, define o que é virtude, o que é bom ou mal, certo ou errado, permitido ou proibido para cada cultura e sociedade. Conceituação de eticidade, ética e moral. Trata-se de conceitos diferentes que procuram caracterizar, utilizando para isso também a doutrina psicanalítica. Eticidade. A eticidade é a conceituação do ser humano, de poder vir a ser ético. Ética, algo que emerge das emoções e da razão de cada pessoa, tendo como pressuposto a autonomia na escolha do posicionamento no percurso que une coração e razão.
e moral. Já a moral é encarada como um conjunto de direitos e deveres impostos durante a estruturação e da personalidade, com relação a cada um dos quais aparentemente a pessoa não tem condições e opção e portanto, de autonomia. Valendo-se da teoria psicanalítica, definimos a moral como superegóica, trazendo em seu bojo a marca da proibição, comparável à de um código e do consequente castigo. A ética, por sua vez, resulta do amadurecimento do ego, autônomo, mas num enfoque mais abrangente do que o kantiano, levando em conta também as emoções, fundamento das crenças. A ética deve passar basicamente pelo respeito ao ser humano, sobre o fato de quanto mais desenvolvido for o sentir ético dos membros de uma sociedade, menos ela necessitará de uma codificação repressiva e, portanto, moralista. A pessoa não nasce ética. Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com o seu desenvolvimento. De outra forma, a humanização traz a ética do seu bojo. Muitos creem que a eticidade ou condição de vir a ser ético significa apenas a competência para ouvir o que o coração diz. Acreditamos que essa seja apenas uma característica de sensibilidade emocional, reservando-se o ser ético para os que tiverem a capacidade de percepção dos conflitos entre o que o coração diz e o que a cabeça pensa, podendo-se percorrer o caminho entre a emoção e a razão, posicionando-se na parte desse percurso que se considera mais adequado. Da mesma maneira que não se nasce com a consciência do significado de família, o mesmo ocorre com os conceitos de valores, de moral e de ética, sendo eles introjetados a partir da experiência de vida. Valores e sociedade. Muitas vezes, pela sua proximidade, esses conceitos, moral, ética e eticidade, são confundidos, outras vezes eles se fundem. Tentaremos mostrar aqui como na realidade eles são distintos, trazendo à tona algumas de suas diferenças, citando exemplos que nos pareçam demonstrativos. O conceito capitalista de que tempo é dinheiro reduz a vida a um valor, podendo-se chegar à noção de quanto custa uma vida, o que pode ser de enorme interesse para a medicina securitária, carecendo, entretanto, frequentemente de um enfoque ético. 2. O movimento hippie, que tinha como lema paz e amor, aproximaram-se de uma ética universal. Esse movimento foi, porém, inviável na vida prática. Muitos de seus membros foram presos durante a guerra nos Estados Unidos com o Vietnã, por terem se negado a participar dos combates, passando a ser considerados como desrespeitadores da moral americana daquele momento. Eles foram, entretanto, coerentes com os próprios princípios. Quem sabe se no mito Robin Hood possamos observar um modelo dessa coerência, mas não de moral, sendo ele, porém, bastante aceito socialmente, pois o herói roubava dos ricos para dar aos pobres. 3. Um monge franciscano faz voto de pobreza e dedica toda a sua vida ao próximo, socorre seus semelhantes com abnegação e realiza um grande número de conversões ao cristianismo. Existe crença nessa postura, servir a Deus e ao próximo, embora a situação de obediência e servidão contrarie o que denominamos autonomia. O caráter ético desse posicionamento é questionável, conforme se verá mais adiante, podendo-se pelo menos insinuar a situação de uma renúncia autônoma à autonomia. Parte 2. Ética e convivência humana. Falar de ética é falar de convivência humana. São os problemas da convivência humana que geram o problema da ética. Há necessidade de ética porque os seres humanos não vivem isolados, e os seres humanos convivem não por escolha, mas por sua constituição vital. Há necessidade de ética porque há o outro ser humano. Mas o outro para a ética não é apenas o outro imediato, próximo, com quem convivo, com quem casualmente me deparo. O outro está presente também no futuro, temporalidade, e está presente em qualquer lugar, mesmo que distante, espacialidade. O princípio fundamental que constitui a ética é este: o outro é um sujeito de direitos e sua vida deve ser digna tanto quanto a minha deve ser. 3. O homem e a ética. O homem é um animal ético. Tal afirmação não coincide com dizer que é bom e nem ruim por sua natureza, mas sim que ele talvez, por ter perdido um pouco de sua natureza, preocupa-se com a felicidade e com a justiça, mesmo que frequentemente opte por o que não é seu bem ou porque acha que não é certo.
Em sua versão tradicional, a ética, enquanto ramo da filosofia, dá-se como missão pensar o tu deves, o que devemos fazer por ser o certo. Por outro lado, se fazemos o certo, somos necessariamente felizes? Tais questões ecoaram durante os anos, trazendo diferentes respostas. A psicanálise é uma praxis regida pela ética do inconsciente e pelo compromisso que se estabelece entre o sujeito e o seu desejo, permitindo o acesso à sua verdade. Verdade essa escondida no enigma do sintoma, verdade impossível de ser dita por completo. O psicanalista, pela sua própria experiência como analisando, acerca da impossibilidade da verdade ser inteiramente dita, tem a função também impossível de levar o analisado a dizer o que não pode ser dito, a bem dizer o seu sintoma. Eis a ética do bem dizer. O desejo do analista é um desejo de saber e não deve ser confundido com o desejo ingênuo de curar. Freud nos adverte acerca do analista, dos perigos sobre o desejo de curar, a ambição de fazer o bem. A ética da psicanálise é a ética do desejo. O furor curandes não levaria em conta o desejo inconsciente do sujeito e seria uma manifestação de resistência do próprio analista, produzindo um saber no analisando aquém da verdade. Não há mais que uma única resistência, a resistência do analista. O cerne da experiência psicanalítica é inapreensível e é a palavra que introduz a verdade na ordem do real. Real que é enigma, enigma que exige ser decodificado, e é aí que começa a análise. Não há clínica sem ética, assim como não há psicanálise sem psicanalista. Do psicanalista se exige o dever de saber manejar a transferência sem perder-se nela. Falamos aqui de um laço entre analista e analisando, entre um significante da demanda, e outro significante que é convocado em nome do saber. Entre eles está o desejo. A psicanálise não faz promessas, não visa a busca da felicidade, ainda que a felicidade seja aquilo que os analisandos demandam, mas que seria a obtenção de um impossível. Se a felicidade chega, se é que chega, ela vem por acréscimo. Esta, sem dúvida, é uma perspectiva ética, que permite ao sujeito uma escolha. Recusamos-nos categoricamente a considerar o paciente que solicita nossa ajuda e se põe em nossas mãos como um bem nosso. Não procuramos fazer seu destino por ele, inculcar-lhe nossos ideais ou modelá-lo à nossa imagem com o orgulho de um criador. Isto é, o que nos diz Freud no seu texto sobre técnica psicanalítica. Ou seja, por mais tentador que seja, o analista deve resistir, ocupar o lugar de mestre, cujo efeito pode ser uma cura sintomática que muito se distancia da análise. E não deve o analista muito menos tomar partido por uma das partes conflitantes do sujeito, ideal versus super-eu, possibilitando assim o encontro do sujeito com o desejo. A psicanálise é o perturbador justo por confrontar o sujeito com seus conflitos psíquicos. O lugar da psicanálise é o da inquietação. Freud, em sua Conferência 34, diz que não é tanto como terapia que gostaria de recomendar a psicanálise ao interesse dos senhores, e sim por causa do seu conteúdo de verdade, verdade libertadora. A ética psicanalítica surge no cerne da relação entre psicanalista e analisando. É no ato psicanalítico que o sujeito é questionado sobre o seu desejo e da sua responsabilidade acerca dos seus sintomas e do gozo ali contido. Ou seja, acerca da sua posição subjetiva, que traduz uma escolha inconsciente, uma eleição. Escolha da neurose, diz Freud. Só confrontando o sujeito com sua eleição, o ato psicanalítico pode levá-lo a uma retificação subjetiva. O psicanalista, por outro lado, sente angústia, horror ao ato, porque faz um ato cujo efeito é imprevisível. Em resposta àquele que quer saber a verdade, e mais que sua intervenção não vem dele, não é seu ato, mas um ato que ele faz sem saber e que implica num retorno nele, analista, do saber recalcado do analisando. Só no a posteriori é que o analista pode subjetivar o seu ato e as razões dele no processo. As virtudes da responsabilidade e da lealdade são completadas por uma terceira, a iniciativa, capaz de colocá-las em movimento. Tomar a iniciativa de fazer algo no interesse da organização significa ao mesmo tempo demonstrar lealdade pela organização. Em um contexto de empregabilidade, tomar iniciativas não quer dizer apenas iniciar um projeto no interesse da organização ou da equipe,
mas também assumir responsabilidade por sua complementação e implementação. Gostaríamos ainda de acrescentar outras qualidades que consideramos importantes no exercício de uma profissão. São elas: honestidade. A honestidade está relacionada com a confiança que nos é depositada, com a responsabilidade perante o bem de terceiros e a manutenção de seus direitos. É muito fácil encontrar a falta de honestidade quando existe a fascinação pelos lucros, privilégios e benefícios fáceis, pelo enriquecimento ilícito em cargos que outorgam autoridade e que têm a confiança coletiva de uma coletividade. Sigilo. O respeito aos segredos das pessoas, dos negócios, das empresas, deve ser desenvolvido na formação de futuros profissionais, pois se trata de algo muito importante. Uma informação sigilosa é algo que nos é confiado e cuja preservação de silêncio é obrigatória. Competência. Competência, sob o ponto de vista funcional, é o exercício do conhecimento de forma adequada e persistente a um trabalho ou profissão. Prudência. Todo trabalho, para ser executado, exige muita segurança. A prudência, fazendo com que o profissional analise situações complexas e difíceis com mais facilidade, de forma mais profunda e minuciosa, contribui para a maior segurança, principalmente das decisões a serem tomadas. A prudência é indispensável nos casos de decisões sérias e graves, pois evita os julgamentos apressados e as lutas ou discussões inúteis. Coragem. A coragem nos ajuda a reagir às críticas, quando injustas, e nos defender dignamente quando estamos cônscios de nosso dever. Ajuda-nos a não ter medo de defender a verdade e a justiça, principalmente quando estas forem de real interesse para o outrem ou para o bem comum. Temos que ter coragem para tomar decisões indispensáveis e importantes para a eficiência do trabalho, sem levar em conta possíveis atitudes ou atos de desagrado dos chefes ou colegas. Perseverança. Qualidade difícil de ser encontrada, mas necessária, pois todo trabalho está sujeito a incompreensões, insucessos e fracassos que precisam ser superados, prosseguindo o profissionalismo em seu trabalho, prosseguindo o profissional em seu trabalho, sem entregar-se a decepções ou mágoas. É louvável a perseverança dos profissionais que precisam enfrentar os problemas do subdesenvolvimento. Compreensão, qualidade que ajuda muito um profissional, porque é bem aceito pelos que dele dependem em termos de trabalho, facilitando a aproximação e o diálogo tão importante no relacionamento profissional. Humildade. O profissional precisa ter humildade suficiente para admitir que não seja o dono da verdade e que o bom senso e a inteligência são propriedade de um grande número de pessoas. Imparcialidade. É uma qualidade tão importante que assume as características do dever, pois se destina a se contrapor aos preconceitos, a reagir contra os mitos, em nossa época, dinheiro, técnica, sexo, a defender os verdadeiros valores sociais e éticos, assumindo principalmente uma posição justa nas situações que terá de enfrentar. Para ser justo, é preciso ser imparcial. Logo, a justiça depende muito da imparcialidade. Otimismo. Em face das perspectivas das sociedades modernas, o profissional precisa e deve ser otimista para acreditar na capacidade de realização da pessoa humana, no poder do desenvolvimento, enfrentando o futuro com energia e bom humor. Ética, parte 4. Faculdade moral e consciência. Faculdade moral e consciência são dois princípios morais da mente humana. Por faculdade moral, entende-se o atributo da mente humana, capaz de distinguir e eleger entre o bem e o mal, ou, dito de outro modo, entre a virtude e o vício. Trata-se de um princípio inato e, ainda que possa melhorar-se pela experiência e pela reflexão, não deriva de nenhuma delas, nem da experiência, nem da razão. De um modo geral, a faculdade moral realiza a função de legislador, elabora as leis, enquanto que a consciência atuaria de juiz, julga o ato. Faculdade moral e consciência podem, grosso modo, ser comparadas ao gosto e à opinião, respectivamente, ou à sensação e à percepção. A faculdade moral atua sem reflexão, ela é rápida em suas operações, e a consciência, pelo contrário, avança com passos cuidadosos e avalia todas as ações mediante medidas inequívocas do bem e do mal.
A faculdade moral se exercita com as ações do indivíduo e dos demais, aprova ou desaprova, se avalia através dos efeitos sobre o bem-estar da sociedade. A consciência limita suas funções só às suas próprias ações, não se projeta nos demais. Se tratar de uma opinião íntima e reservada, é invisível, portanto está fora do âmbito da nossa arguição. Estados mórbidos que comprometem a consciência e a faculdade moral. Existem em medicina numerosos estados patológicos capazes de interferir na vida do ser humano, como ser na memória, na razão, na imaginação e no juízo. A perturbação dessas áreas da performance mental da pessoa tem recebido muitas denominações e descrições clínicas. A perda da memória tem se denominado amnésia. Um juízo falsamente negativo sobre si mesmo pode ser chamado de perda da autoestima, sintoma da depressão. Outras vezes, se esse falso juízo for falsamente positivo, poderá ser chamado de mania. Na área da imaginação e juízo patológicos, teremos as alucinações e delírios, entre outros. A memória, a imaginação, a razão e o juízo podem ser significativamente alterados por algumas doenças, intoxicações, traumatismos, sobretudo durante estados febris e em muitas perturbações mentais. A memória, a imaginação, a razão e o juízo podem ser significativamente alterados por algumas doenças, intoxicações, traumatismos, sobretudo durante estados febris e em muitas perturbações mentais. Frequentemente se observa um paciente ter seu temperamento totalmente transformado pela doença, seja por um episódio agudo de mania, por um estado toxi-infeccioso. Pessoas da mais dedicada virtude podem, durante um delírio febril, pronunciar discursos ofensivos à decência e à moral, assim como se vê em casos de falta de moralidade nos maníacos, os mesmos que anteriormente se distinguiam pela lisura do caráter. Estados patológicos que comprometem a consciência e a faculdade moral. Psicologicamente, observamos em numerosas ocasiões que a imaginação se vê alterada por exacerbação de certos medos. De igual maneira, se observa que a falta de faculdade moral faz com que a pessoa tenha uma especial sensibilidade pelo vício, independente de seu grau de depravação. Veja o caso da mitomania, por exemplo, a compulsão para a mentira. Há ocasiões em que se produzem mudanças na faculdade moral pelos sonhos. Às vezes sonhamos fazer e dizer coisas que não nos permitiríamos quanto despertos. Psicopatas e o traço inato da personalidade. Segundo estudiosos da personalidade humana, dá-se o nome de constituição psicopática a um desequilíbrio psíquico degenerativo congênito de grau variado e que dá um tom anormal à personalidade. Estas constituições são formas especiais de personalidade, com predomínio de tendências anormais por sua direção e seu grau à perversidade. Através dessa constituição perversa, as atitudes do psicopata se conduzem quase exclusivamente pelos instintos, apesar de refinadas e talhadas ao teatro da vida em sociedade. Por isso, a despeito da máscara do indivíduo socialmente adequado, esses sujeitos são amorais, insensíveis, desadaptados moralmente e impulsivos. Os traços da personalidade moral do psicopata, antissocial ou sociopática, seriam insensibilidade. Desde menino se observa desapego aos sentimentos e um caráter dissimulado, manifestando emoções convencionalmente esperadas para a situação. Não manifesta inclinação apaixonada por nada e nunca padece por qualquer vínculo afetivo a alguém ou a alguma coisa. A moralidade, são insensíveis moralmente, faltando-lhes os juízos e os sentimentos morais, bem como a mínima noção de ética. Normalmente, o psicopata não compreende sentimentos como a lealdade, solidariedade, fraternidade, caridade, respeito, abnegação, tolerância, perdão, resignação e outros tantos que pertencem ao universo sublime da consciência humana. Valores e deveres. O psicopata é, sobretudo, uma pessoa com aversão, descaso e oposição aos valores éticos e às normas de convívio gregário.
E o que são esses valores? Os valores têm sua origem nas necessidades da convivência social. Os valores nascem da soma das experiências individuais e do grupo, que formam padrões de condutas desejáveis. Uma vez constituído, esses valores são transmitidos do entorno ao indivíduo através da família, da escola, da comunidade. Qualquer que seja o valor de uma cultura, ele teve o propósito de melhorar a sobrevivência gregária em alguma época do desenvolvimento da espécie. Esses valores serão decisivos para a adoção de modelos de conduta. Sendo esses conceitos parâmetros, permitem que a pessoa tenha uma conduta concordante ou discordante, ajustada ou desajustada ao seu entorno, até por uma questão da lógica. Havendo uma margem de ajuste desejável aos conceitos sociais, haverá também e obrigatoriamente uma margem de desajuste indesejável socialmente. Quando essa margem de condutas desajustadas for ainda tolerável, estaremos diante daqueles pequenos desvios aos valores básicos. Isso sugere que em toda a sociedade existe a possibilidade de tolerância a pequenos desvios das normas. Da comunidade humana, o fato de pertencer a um grupo significa um sistema de segurança para o indivíduo, um resguardo contra seu próximo. A pessoa inserida nesse grupo terá um dever, uma responsabilidade e deverá seguir um código. Em troca, o grupo ao qual pertence o protege de circunstâncias que poderiam ser perigosas. O dever é, então, a responsabilidade do indivíduo para com o grupo. É um elemento extrínseco à pessoa, mas é intrínseco à comunidade. Portanto, a comunidade saberá se tal pessoa vem cumprindo ou não com seu dever, se tem sido responsável ou não. Não cumprir com esses códigos individuais, faltar com esses deveres, gera aversão do sistema e deveria gerar culpa na pessoa. A expressão da culpa sentida pela pessoa contraventora resulta, de certa forma, na anistia do sistema, pois a culpa reflete a concordância do indivíduo com os valores do sistema. O psicopata desperta sentimentos aversivos porque, entre outros motivos, falta-lhe o sentimento da culpa. Existe, por um lado, a lei e as normas, e, por outro lado, as ambições do indivíduo. As ambições individuais terão aval do sistema de se respeitarem as regras do jogo, os códigos da sociedade e o equilíbrio adaptativo. A sociedade tem uma limitação e uma permissão que é explícito e corresponde às normas, às leis. Logo, há uma permissão tácita implícita e que não está escrito, fazendo com que se tolerem alguns desvios à norma. Assim sendo, podemos dizer que a sociedade tolera certos erros, mas impõe limites a esses erros. Portanto, há limites à ambição do indivíduo. O que a sociedade não admite é a ostentação do erro. Reincidir, não sentir culpa e não se arrepender, significa ostentar o erro e desafiar o sistema. É exatamente isso que faz o psicopata. O psicopata e os valores. O psicopata, os valores e as normas. O psicopata, por sua vez, superdimensiona suas prerrogativas, possibilidades e imunidades. Esta vez não vão me pegar, ou desta vez não vão perceber meu plano. Essas são suas crenças ostentadas. Toda lei ou norma gera temor e inibição, implicam na possibilidade de castigo. A lei está feita para domar, para obrigar e para condicionar as condutas instintivas dos indivíduos. O psicopata não apenas transgride as normas, mas as ignora. Considera-as obstáculos que devem ser superados na conquista de suas ambições. A norma não desperta no psicopata a mesma inibição que produz na maioria das pessoas. Para os contraventores não psicopatas, vale o lema: se quer pertencer a este grupo, estas são as regras. Se cumprir as regras, está dentro; se não cumprir, está fora. Mas o psicopata tem a particularidade de estar dentro do grupo, apesar de romper todas as regras, normas e leis. Apesar de não fazer um insight, não se dar conta, não se arrepender e não se corrigir, sua arte está na dissimulação, embuste, teatralidade e ilusionismo. Os psicopatas parecem ser refratários aos estímulos, tanto aos estímulos negativos, tais como castigos, penas, contra-argumentações, a ação, apelo moral e etc., como também aos estímulos positivos, como é o caso dos carinhos, recompensas, suavização das penas, apelos afetivos. Essa última característica é pouco notada pelos autores. O psicopata não modifica sua conduta nem por estímulos positivos, nem pelos negativos.
Para o psicopata, a mentira é uma ferramenta de trabalho. Ele desvirtua a verdade com o objetivo de conseguir algo para si, para evitar um castigo, para conseguir uma recompensa, para enganar o outro. O psicopata pode violar todo tipo de normas, mas não todas as normas. Violando simultaneamente todas as normas, seria rapidamente descoberto e eliminado do grupo. A particular relação do psicopata com outros seres humanos se dá sempre dentro das alterações da ética. Para o psicopata, o outro é uma coisa, mais uma ferramenta de trabalho, um objeto de manipulação. Essa é a coisificação do outro, atitude que permite utilizar o outro como objeto de intercâmbio e utilidade. Essa coisificação explica talvez torturar ou matar o outro quando se trata de um delito sexual, sádico ou de simples atrocidade. Cognição, relação objetual e comportamento dos psicopatas. Algumas condutas psicopáticas podem parecer ilógicas aos demais, mas são perfeitamente lógicas para o psicopata. Isso ocorre porque entre o psicopata e as demais pessoas existem lógicas distintas, sistemas de raciocínios distintos, códigos distintos, valores diferentes e necessidades diversas. Tendo em vista o fato da conduta psicopática ser às vezes de muita instabilidade diante de estímulos objetivamente pequenos e, ao contrário, podendo manifestar serenidade em situações que desestabilizariam a maioria das pessoas, entende-se que o relacionamento sujeito-objeto no psicopata seja diferente. Os momentos de crise dos psicopatas são produzidos por frustrações e fracassos, e nessas circunstâncias, seu comportamento é totalmente imprevisível, podendo chegar ao assassinato. Mas, para terceiros, eles colocam sempre a responsabilidade de seu fracasso no outro, ou em elementos externos e alheios à sua responsabilidade. Defesa aloplástica. Por outro lado, o êxito do psicopata no meio social não assegura obrigatoriamente que ele se estabeleça diante de quaisquer frustrações, sensação de rejeição ou contrariedade, ou ainda inexplicavelmente acabam destruindo tudo o que tinham feito, muitas vezes através de um ato banal, impulsivo ou descontrolado. Essas atitudes de descontrole com risco e perda da situação estabelecida são demasiadamente desconcertantes para pessoas normais, para familiares, companheiros ou conhecidos. Essas atitudes totalmente inconsequentes favorecem as inúmeras rupturas conjugais que acompanham sua biografia. Na sua relação com o sistema, o psicopata pode manifestar 3 tipos de condutas, as quais, como veremos, confundem mais ainda as opiniões a seu respeito. A conduta normal é sua parte teatralmente adaptada ao padrão de comportamento normal e desejável. Assim, agindo, o sistema não o percebe e pode até atribuir-lhe adjetivos elogiosos. Como diz o ditado, o maior mérito do demônio é convencer a todos que ele não existe. B. Conduta psicopática. É a inevitável manifestação de suas condutas psicopáticas, quais, mais cedo ou mais tarde, obrigatoriamente se farão sentir. Entretanto, como o psicopata costuma ser intelectualmente privilegiado, ele não exerce sua psicopatia indistintamente com todos, e todo o tempo ele elege sabiamente determinadas pessoas, vítimas ou circunstâncias. C. Rompante, surto psicopático. É a conduta psicopática desestabilizada e que foge ao controle eletivo próprio do item anterior. Conduta psicopática dirigida. Diante de grande instabilidade emocional e explosiva, tensão interna, o psicopata trata de equilibrar-se através do rito psicopático. Diante de grande instabilidade emocional e explosiva tensão interna, o psicopata trata de equilibrar-se através do rito psicopático, grupo de condutas repetitivas constituindo o padrão psicopático. Nessa situação surgem impulsos e automatismos que acabam resultando nos homicídios seriais ou extremamente cruéis, as violações, destruições e algumas poucas vezes suicídios. A autocrítica e sedução do psicopata. Em geral, o psicopata se justifica aos outros e a si mesmo em todas as suas ações. Perguntado por que não segue as normas, a resposta é simplesmente porque as normas não se ajustam a esses desejos, condições e circunstâncias. Esse tipo de personalidade tem um particular
sentido da liberdade. Para o psicopata, ser livre é poder fazer sem impedimentos, poder optar sem inibições, repressões e limitações internas ou externas. Normalmente, é esse uso particular da liberdade que o faz também um sedutor e manipulador, normalmente apelando às liberdades reprimidas do outro. Normalmente, ele convence seu próximo à promiscuidade, uso de drogas, corrupção, cumplicidade, toda sorte de atitudes torpes que lhe interessam. Talvez o psicopata tenha poderosa intuição sobre as máscaras sociais e sobre o animal desejoso que todos carregamos dentro de nós, e valendo-se dessas franquezas, anima e convence o outro a participar do jogo ambivalente de satisfações e angústias. A responsabilidade legal do psicopata. É o psicopata responsável por seus atos? O psicopata pode ser avaliado biologicamente ou etologicamente, considerando a variabilidade da espécie humana, tendo sua conduta observada sob o ponto de vista estatístico, ou seja, se é raro e incomum ou comum e frequente. Pode ser objeto de estudo do sociólogo, perscrutando o ajuste do indivíduo ao grupo, se é adaptado ou desadaptado, bem como sob o ponto de vista do moral, se tem sido ético, antiético ou aético. Pode ainda ser arguido pelo jurista ao julgar suas responsabilidades, pelo psicólogo investigando-se suas motivações da conduta individual. O exame médico do psicopata, entretanto, é apenas mais uma maneira de avaliação do indivíduo. Não é a única, portanto, não é a única responsável pela palavra final. O médico, portanto, deve limitar-se a seu estrito campo da medicina, o qual consiste em avaliar se uma pessoa está ou não doente. E o psicopata pode ser raro, desadaptado, malvado, delinquente ou ter uma conduta incompreensível, mas, sob todos os critérios da patologia médica, não é um doente. Para avaliar a responsabilidade se estabelecem 3 regras criminais. Primeira, o psicopata não pode ser declarado insano a priori, antes de passar por um perito. A regra geral é que um imputado está ciente de seus atos até que se demonstre o contrário. Baseando-se estritamente nos conhecimentos legais e psicopatológicos do certo e errado, os psicopatas são responsáveis e têm noção da natureza de seus atos, já que conhecem perfeitamente as normas, como todos os demais. Uma prova dessa noção é o fato deles não agirem se souberem que a possibilidade de serem descobertos for maior. Em contrapartida, se nos referirmos ao estritamente moral, a questão é mais ambígua, porque falta ao psicopata apego emocional e sentimento de culpa, como se faltasse ao cão o faro. Segundo, impulso irresistível. Esta regra afirma que o sujeito pode, apesar de conhecer a diferença entre o bem e o mal, ter um impulso irresistível de cometer o ato. Esta opinião não é compartilhada por todos, já que alguns encontram ambiguidades na característica irresistível do impulso. Impulso implica espontaneidade e, em alguns casos, o psicopata prepara cuidadosamente seu crime durante muito tempo antes de cometê-lo. Terceiro, a terceira regra propõe que o sujeito não é responsável criminalmente se sua ação delituosa é produto de sua doença ou sua tara mental. Uma pessoa não é responsável de uma conduta criminosa se no momento de tal conduta tem diminuído suas capacidades fundamentais para comportar-se de conformidade sua conduta com a lei. Resumindo, existem 3 possibilidades em tese que a lei oferece aos tribunais mundiais e são as seguintes. A. Responsabilidade total. Castiga a um indivíduo anormal do mesmo modo que ao normal. B. Responsabilidade atenuada. Não há solução plausível, já que depois de uma curta estadia na prisão, encontram melhores condições para voltar a delinquir. E C. Isenção de responsabilidade. Considera o psicopata um doente mental, devendo ser encaminhado a um hospital psiquiátrico. Ao invés de se considerar a psicopatia como um desvio do comportamento, seria considerada uma anomalia estrutural da personalidade, tal como uma autêntica doença mental. Isso reduziria a pena por homicídio em 2 graus, ficando rebaixada a 4 anos de prisão. A legislação de muitos países tende a não considerar o psicopata uma pessoa doente,
pelo fato dele poder discernir e entender a criminalidade de seus atos e pela plena capacidade de dirigirem suas ações. Portanto, as pessoas com esse tipo de personalidade seriam responsáveis por tudo o que fazem, logo, imputáveis pelos seus atos. O eu e a ética. A deliberação moral reside na questão: que tipo de pessoa quer ser? Então a moral é quando a decisão contribui para a identidade do seu eu. De acordo com o modelo popular, temos o eu movido pelo instinto e não o eu racional e histórico. O que determina o eu? Johnson cita e explica algumas características objetivistas do eu. São elas: primeiro, o eu é racional, essencial. Para o objetivismo moral, o agente moral deve ser um tipo de quase objeto, com uma natureza determinada, fixa, e assim é considerado como tendo uma natureza imutável, que partilha com todas as outras criaturas de sua espécie. Segundo, o eu é não histórico. Como a essência do agente moral não é modificada por condições históricas, o eu permanece fixo, independentemente da cultura e do tempo. Terceiro, o eu é universal. Pelo fato de possuirmos razão prática, os agentes morais são todos iguais, pois agir moralmente é considerado como um problema, pois temos que sair de nossas particularidades e nos dar conta da natureza racional universal, partilhada em virtude da qual constituímos uma comunidade moral universal. Quarto, o eu é bifurcado em razão e desejo. Estabelece que o eu consista em entendimento e desejo, sendo distintos um do outro. Porém, a máquina da mente por si mesma nada quer, e o desejo sem o auxílio do entendimento nada pode ver. Essa dupla natureza é a verdadeira força motivacional do ser, pois nos empurram e determinam os objetos de nossos apetites ou aversões. Quinto, o eu é individual e atômico. Define assim por entender as pessoas como fontes de seus próprios fins, já que a racionalidade e a liberdade são inerentes propriedades essenciais das pessoas individuais. Sexto, o eu é separado de seus atos. O que ilustra muito bem essa característica é o racionalismo kantiano, já que Kant alega que nosso entendimento moral comum reconhece corretamente o que o eu pode ter valor moral em si mesmo, a despeito de suas ações. Dentre essas características, Johnson afirma que existem duas problemáticas. São o eu dividido e o eu individual, pois na primeira as duas faculdades estão separadas, porém devem estar unidas para poderem juntas servir de base para a vontade racional. E na segunda característica, o objetivismo vê o eu como tendo uma essência fixa, mas não há alguma coisa estática que é ou deva ser que determina o que o agente moral deva fazer. A identidade de alguém como agente moral muda e é moldada pela forma de alguém deliberar sobre seus fins e propósitos. Segundo o autor, o erro emotivista é afirmar o eu dividido, a bifurcação de razão e desejo, e depois colocar a moralidade fora da razão. A moralidade não é prática porque, por si mesma, não pode nos mover à ação, pois a moralidade não tem nada com as qualidades objetivas de ação ou caráter, mas somente com a nossa resposta sentimental quando contemplamos tais ações ou estados de caráter. A construção semântica e o fundamento filosófico que concebem a ética como campo da filosofia responsável pelo comportamento moral dos homens em sociedade é reconhecida por Vasquez, em 1995, como ciência, pois tem objeto próprio, leis próprias e método próprio. Portanto, a moral é o objeto da ética. Esta mesma moral, concebida sem conteúdos pejorativos e despejadas dos superlativos de senso comum, é visualizada como um dos aspectos do comportamento humano, refletindo o sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hábito, reiterado pela prática. Ao conceber a ética através da aproximação normativa e como bem da moral humana, esta se assume através de perspectiva positivista. Assim, o objeto da ética passa a ser a moralidade positiva, ou seja, o conjunto de regras e comportamentos e formas de vida através das quais tende o homem a realizar o valor do bem. Maynez Apud Naline, 1999. O autor corrobora que a definição de ética e moral leva à insinuação de que ambas assumem a mesma identidade. Com isso, etimologicamente, ethos em grego e mos em latim apreendem ambas o prisma conceitual de costume. Neste bojo, a ética seria a teoria dos costumes ou a ciência dos costumes, enquanto a moral seria tomada como ciência, haja vista ser o objeto da mesma.
O positivismo propõe que a ética, enquanto conhecimento científico, deva aspirar à racionalidade e objetividade mais completas e, ao mesmo tempo, deva proporcionar conhecimentos sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis. Vasques, 95, Monte, 2002. Construir a noção abstrata de conceitos como justiça, liberdade, igualdade e outros, como a ética, são também invocar a semântica, suas conotações e múltiplos sentidos atribuídos. Estas expressões imbuem o sujeito que as assimila de forte e evidente carga emocional. Naline, 1999, afirma que é ainda utilizar-se de expressões que transbordam o sentimento e encerram a complexidade características às questões filosóficas. Contudo, a aplicabilidade pragmática da ética reside na crise de sustentação que civilizações modernas passam, de modo que se encontram imbricadas questões filosóficas, políticas, societais e culturais, estéticas e sem excluir questões religiosas, dentre tantas outras. A crise da humanidade é uma crise moral, afirma Naline, 1999. Partindo desta premissa é que não se pode desfocar da preservação da dignidade humana quando se pauta na conduta pessoal. Indistintamente, ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, em Gerhardt, 1998. Desta forma é concebida como uma ciência e como tal tem um objeto próprio, leis próprias e métodos próprios. Assim, o objeto da ética é a moral, que se torna reconhecida como um dos aspectos do comportamento humano. A expressão deriva da palavra romana mores, que assume o sentido de costumes, ou seja, conjunto de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática. Todavia, não se trata apenas da concepção teórico-epistemológica de moral, como produto ou essência de comportamento humano, mas a moral como produto da ética, vista através da moralidade positiva. Isto porque a ética abriga-se na ideia do conjunto de regras de comportamento e formas de vida, através das quais tende o homem a realizar o valor do bem. Maynez Apud Naline, 1999. A ética é uma disciplina normativa, não por criar normas, mas por descobri-las e elucidá-las, mostrando às pessoas os valores e princípios que devem nortear sua existência. A ética aprimora e desenvolve seu sentido moral e influencia a conduta. Nesta perspectiva, toda norma pressupõe uma valoração, permitindo surgir o conceito do bom, correspondente ao valioso, e do mal, no sentido de desvalioso. Assim, norma é regra de conduta que postula dever. Todo juízo normativo é regra de conduta, mas nem toda regra de conduta é uma norma, pois algumas das regras de conduta têm caráter obrigatório, enquanto outras são facultativas. As regras observáveis para acessar a internet ou para viabilizar um programa de software, por exemplo, são de ordem prática, exprimindo uma necessidade condicionada. Neste intuito, a norma exprime um dever e se dirige a seres capazes de cumpri-la ou violá-la. Sustenta o suposto filosófico de liberdade. Se o indivíduo não pudesse deixar de fazer o que ela prescreve, não seria norma genuína, mas lei natural. A possibilidade de inobservância, infringência ou indiferença humana pelas normas não deve desalentar aqueles que acreditam na sua imprescindibilidade para conferir sentido à existência. O homem é ser perfectível e não perfeito. Tende naturalmente para o bem. O papel confiado aos cultores da ciência normativa é reforçar essa tendência, fazendo reduzir o nível de inobservância, infringência ou indiferença perante a ordem do dever ser. Ainda que o índice do espontâneo cumprimento dos ditames éticos não seja o ideal, há sempre possibilidade de sua otimização mediante o compromisso íntimo de observá-los na vida individual. A potencialidade de conversão de um ser humano para comportar-se eticamente em seu universo, por restrito que possa parecer tal espaço, justifica o estudo e a pregação ética. A ética e a psicanálise. A ética psicanalítica é fundamentada nos princípios da filosofia universal. Os objetivos éticos da psicanálise serão sempre tornar o inconsciente consciente e buscar a verdade, tão somente a verdade, nada mais que a verdade. A ética psicanalítica não copia outras éticas, pelo fato de a psicanálise ter uma visão do homem diferenciada de todas as outras ciências, ter objetivos diferentes e empregar meios ou metodologias igualmente diversas das demais ciências no que se concerne à abordagem humana. O psicanalista está obrigado a guardar sigilo profissional nos seguintes termos: 1. Obediência irrestrita à filosofia
e pensamento psicanalítico. 2. O psicanalista está obrigado a guardar sigilo profissional nos seguintes termos. São deveres que os psicanalistas estão obrigados a cumprir e fazer cumprir. A. O sigilo profissional terá caráter absoluto dentro das atividades profissionais. B. O psicanalista não pode divulgar em particular ou em público quaisquer informações que tenham origem nas palavras dos pacientes, mesmo que estes tenham dito que os mesmos não eram segredáveis. O psicanalista não pode informar a outro profissional, mesmo que seja psicanalista, sobre qualquer referência a respeito de paciente e de seu estado de saúde, sem que haja autorização por escrito. O psicanalista não pode fazer menção do nome de seus pacientes ou ex-pacientes diante de terceiros, mesmo quando apresentando casos clínicos, ainda que os pacientes autorizem. D. Sempre que o psicanalista apresentar um caso clínico em alguma atividade acadêmica, palestra, aula, conferência, congresso, etc., o fará sob pseudônimo. E. O psicanalista não pode apresentar, mesmo sob pseudônimo, um caso clínico de alguém presente à palestra ou conferência, ressalvando o fato de o paciente o ter autorizado por escrito. F. O psicanalista está proibido de comentar sobre pacientes com outros pacientes, mesmo com a intenção de encorajá-los, pois isto tanto foge da técnica quanto amedronta o paciente, mesmo com pessoas de sua intimidade, como esposa e filhos. G. O psicanalista tem o dever de comunicar ao seu respectivo conselho toda e qualquer informação sobre colegas de sua sociedade que esteja infringindo quaisquer princípios éticos. H. Respeitar todos os credos e filosofias de vida, sem restrição. I. Desempenhar sua profissão sem que venha inculcar quaisquer tipos de ideias ou ideologias em seus pacientes, mesmo que tais ideias pareçam as melhores deste mundo. E J. Ter comportamento absolutamente amoral diante dos problemas apresentados pelo paciente. É vedado ao psicanalista K. Obter vantagem física, religiosa, política, amorosa, financeira e emocional do paciente no decorrer do tratamento psicanalítico que ministre. L. Invadir o pudor moral da pessoa por ele atendida. M. Se utilizar de títulos que não possua ou utilizar-se de técnicas alheias e estranhas à psicanálise por quaisquer motivos os mais louváveis. N. Insistir com o paciente quanto à inerência de sua interpretação. E O. Transferir suas obrigações. São direitos do psicanalista a. Recusar pacientes com patologia estrutural e ou paciente não analisável. B. Recusar paciente com patologia neurológica que inviabilize o tratamento psicanalítico. C. Recusar conduzir processo de psicanálise, mesmo os não enquadrados nos itens anteriores ou que não firam ou normas desta sociedade, mas que estão em desacordo com a sua consciência. D. Recusar paciente que lhe esteja vinculado por laços de amizade ou parentesco. E, à luz do contrato, cobrar e receber remuneração justa pelos seus próprios serviços, sempre dentro da ética profissional. F. Não fornecer, quando for o caso, seu endereço e o seu telefone particular. Observação. Em caso de pressão da autoridade para que seja revelado algum conteúdo que não venha a beneficiar ao paciente ou sua família, o psicanalista poderá manter o silêncio em nome da ética. Deveres do psicanalista. 1. São responsabilidades básicas do psicanalista encontrar-se devidamente registrado em sociedade psicanalítica, no caso, em um conselho psicanalítico. Estar em dia com a anuidade correspondente cobrada pela sociedade através do conselho psicanalítico ao qual esteja filiado, assim como encontrar-se devidamente registrado na municipalidade com alvará e demais impostos devidos honrados. Desempenhar-se o ofício psicanalítico em consultório devidamente instalado, com ambiente de qualidade e divã adequado. Apresentar-se em indumentária de fino trato, com postura e alinho próprios, de um profissional de nível e empregar terminologia de qualidade, nunca se expressando em palavras de baixo calão, em ambiente privado ou público. Ter vida moral ilibada perante a sociedade. Se professar alguma religião, ou seguir determinada ideologia, que o faça de modo educado, pacífico e polido, sem se tornar pivô de contrariedades públicas. Honorários psicanalíticos. O psicanalista, diante da questão honorário, se portará da seguinte forma.
O psicanalista deve cobrar o máximo por sessão que seja compatível com as condições financeiras de seu paciente. O psicanalista não pode, em nenhuma hipótese, tratar qualquer paciente gratuitamente. C. O psicanalista não pode perdoar dívidas do paciente. E D. O psicanalista deve cobrar as sessões por períodos mensais previamente estabelecidos no contrato analítico. Conclusão: os avanços nas tecnociências permitiram o aceleramento desenfreado das múltiplas possibilidades de intervenção junto ao homem, no campo da biologia, da medicina e das áreas de assistência à saúde. A seara da saúde mental não se manteve inerme a este processo. Com o advir da bioética, o homem assume-se como um epicentro na tomada de decisões, reconhecimento de si como objeto de um sujeito. Isto justifica a necessidade de normas avançadas que compreendam a dimensionalidade assumida pelo homem, e ainda questões que contemplem a ética do comportamento sobre a vida e os novos mecanismos de relação estabelecidos para a garantia e manutenção desta. A sustentação da saúde mental como campo de assistência que trabalha com a subjetividade e o psiquismo humano abre indagações longínquas que contornam a ética profissional, a bioética e o biodireito em suas atuações. O sujeito mentalmente enfermo teria capacidade de exercer toda a sua plenitude? Quais seriam os critérios para se avaliar as reais condições e capacidade desse sujeito? Há transição ou perenidade ou na incapacidade de entendimento e compreensão do indivíduo mentalmente enfermo sobre o mundo e suas ações? O comprometimento do juízo da realidade não justifica a perda da autonomia da vontade desta pessoa? Tais pleitos colocam em questão os limites da ciência e, consequentemente, da assistência na saúde mental. Mesmo a filosofia da ética, através do seu estudo histórico sobre o comportamento humano, mesmo a bioética como um reflexo da ética da vida, por trás da sua manutenção ou não, e, por último, o biodireito por sua normatização e positivação das condutas que vislumbram a transformação da ciência e da biologia frente ao ser humano, as condições para que encerrem as discussões sobre a ciência do bem e do mal ainda estão aquém de um meio e por fim de conclusões cristalizadas sobre o comportamento humano, ou seria o humano comportamento. A vida sem ética é o caos. A ética passa pelo ser, pela capacidade de escolher dentro de padrões que possam ser compartilhados pelo grupo. Não existe ética no solitário, embora respeitar o solitário seja ético. Alguns diferenciam ética e moral de vários modos. Primeiro, ética é princípio, moral são aspectos de conduta específicas. 2. Ética é permanente, moral é temporal. 3. Ética é universal, moral é cultural. 4. Ética é regra, moral é conduta de regra. 5. Ética é teoria, moral é prática. Afinal, o que é ética? Ética é algo que todos precisam ter. Alguns dizem que têm, poucos levam a sério, ninguém cumpre à risca.